Olá, amigos do Olhar de Deus. Pessoal, quem vai falar aqui? O ADM Vanderlei, né? E estamos passando aqui, fazendo esse resumo aqui sobre o nosso tema de hoje. Qual a importância do sacramento para nós católicos, né? Então, nós temos aí o sacramento do batismo, confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Ao longo da semana nós estaremos aí falando todos os dias um tema do sacramento. Hoje a gente falou assim, fizemos uma colocação no geral dos sacramentos, que são 7 sacramentos, e a gente, como já falamos aqui, colocamos o tema pela manhã e a gente vai procurar ouvindo aqui os esclarecimentos dos amigos. Eu vou passando aqui, enquanto eu passo aqui para mostrar o áudio do nosso amigo Geraldo aqui. A gente vai falando mais um pouco aqui do nosso grupo, que todos os dias nós temos aí um tema diário, né? Então hoje, esse tema belíssimo aí, falando sobre os sacramentos, porque a gente sempre vê falar o sacramento, sacramento, mas muitas das vezes a gente desconhece. E o objetivo da gente aqui, do nosso grupo Olhar de Deus, é nós trazermos assim para vocês esse conhecimento e falando aqui sobre o batismo. Então eu vou procurar abrir aqui o áudio do nosso amigo Geraldo. Bom dia, irmãos e irmãs do grupo Olhar de Deus. Também quero saudar o nosso administrador, o irmão Vanderlei, e todos os demais administradores desse grupo maravilhoso. Hoje, domingo, dia do Senhor, temos mais um tema maravilhoso para a gente refletir, para a gente meditar, para a gente se aprofundar nesse dia de domingo. E que bom que esse tema caiu justamente no dia do Senhor, domingo, um dia que nós devemos, como católicos, ter uma dedicação totalmente a Deus, aonde somos chamados a participar tanto do banquete eucarístico, como também somos chamados a viver uma vida cristã realmente na prática da palavra de Deus e nos mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tema maravilhoso, qual a importância dos sacramentos para nós católicos, é um tema que nos leva a refletir a importância que nós devemos dar aos sacramentos e também o que eles fazem na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Como o irmão já bem lembrou aí, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem 7 sacramentos, a saber, o batismo, a confirmação, o crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e matrimônio. São 7 sacramentos. Estes sacramentos estão divididos em 3 categorias. A primeira é a iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Depois nós temos a segunda categoria de sacramentos, que é os sacramentos da cura, que é a unção dos enfermos e a penitência ou confissão. E por último temos a terceira categoria de sacramentos, que são os do serviço, que é a ordem e também o matrimônio. Então, desses 7 sacramentos que temos na Igreja Católica, que Cristo os instituiu e colocou a serviço do povo através da Igreja, nós como católicos devemos tê-los na nossa vida para que a nossa vida seja cada vez mais cheia da graça e do poder do Espírito Santo. Foi o próprio Cristo que instituiu os sacramentos. Mas aí vem a seguinte questão: a palavra sacramento, ela está na palavra de Deus, na Sagrada Escritura? Não está, de jeito nenhum. Assim como nós também não vamos encontrar a expressão trindade na palavra de Deus. Entretanto, os textos da Bíblia mostram que Deus é uma trindade. Do mesmo modo, embora a palavra sacramento não esteja nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus tem textos fundamentais que mostram que os sacramentos, eles existem e, como eu disse, foram instituídos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os 7 sacramentos estão na palavra de Deus. O primeiro sacramento, o batismo, nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. O sacramento da crisma ou confirmação, nós encontramos em Atos, capítulo 8, verso 18. O sacramento da confissão
nós encontramos em João capítulo 20, versículo 22 e seguintes. Temos o sacramento da Eucaristia, no capítulo 26, versículos 26 a 29 do Evangelho de São Mateus. O matrimônio, nós temos também em Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 9, a unção dos enfermos. Nós encontramos na epístola do apóstolo São Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 15, a ordem. Nós encontramos lá em Lucas capítulo 22, versículo 19, e também em 1 Coríntios capítulo 11. Então, os 7 sacramentos, eles estão fundamentados na palavra de Deus. Mas qual a importância deles na nossa vida? Para que servem esses sacramentos? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós que os sacramentos, eles são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. É o que nós encontramos no número 1131 do Catecismo da Igreja Católica. Agora, veja só, meu querido, o que diz o Magistério da Igreja no Catecismo, no número 1129. A Igreja afirma que para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Os sacramentos da nova aliança, ou seja, que foram instituídos por Jesus Cristo, eles são necessários para a salvação. E essa é uma afirmação lá do Concílio de Trento, lá no Denzinger, número 1604, que é o compêndio de declarações e afirmações da Santa Igreja. Então, a Santa Igreja, ela dispõe para nós os sacramentos instituídos por Cristo, para que deles nós possamos nos alimentar e podermos ter assim uma verdadeira vida cristã, baseada também na palavra de Deus. A importância que tem os sacramentos, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, no número 1116, os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificantes, são ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja, e são as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Então veja, meu querido, a importância que tem de nós nos aproximarmos desses sacramentos da Igreja, de maneira especial dos dois que são mais principais na nossa vida, que é a Eucaristia e também o sacramento da penitência. Então nós precisamos, ouvindo essa palavra do Magistério da Igreja com base nas Sagradas Escrituras, darmos muito maior valor aos sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, confiados à Igreja, e essa mesma Igreja, ela dispensa eles para nós. Então que nós possamos nos aproximar com grande confiança e humildade desses sacramentos. Eles são necessários para a nossa salvação e nos faz ser novas criaturas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.